Então, rapaziada, planejamento baseado em cenários. Busca aumentar a visão do empreendedor, ou do governo, ou daquele que tem empresa, ou daquele que quer planejar, não importa, do administrador, visão maior, foco maior, em cima de todas as possibilidades, até daquelas que parecem improváveis. Tem o Vasco e Flamengo. Geralmente o Vasco ganha. Mas pode acontecer um azar do Flamengo ganhar. É quase impossível, mas é uma possibilidade. Eu preciso considerar isso quando for no estádio de futebol. Beleza? Volta lá no slide. Para Peter Schwartz, o planejamento baseado em cenários representa uma ferramenta para ordenar as percepções de uma pessoa sobre ambientes futuros alternativos, nos quais as consequências de sua decisão vão acontecer. Fechando aqui em mim. Minha decisão hoje, qual a consequência no futuro? Exemplo bobo. O camarada começa a trabalhar, compra um carro financiado. Só que ele não pensa a longo prazo, ele só pensa a curto prazo. Aí no médio prazo, ele fica desempregado e não consegue pagar o carro. Aí tem que dar o ágio barato para qualquer um. Significa dizer que ele não fez um planejamento baseado em cenários. Consegue entender? Queridos, planejamento baseado em cenários é uma forma de planejamento mais moderna, é uma forma mais nova e importante. Guarda isso. Eu vou buscar analisar até aquilo que eu não acredito, até aquilo que eu acho até improvável, eu vou considerar. Próximo, acompanha comigo na tela. Interessantíssimo. Através dessa ferramenta de planejamento estratégico, a instituição procura vislumbrar os possíveis ambientes alternativos que o futuro poderá apresentar. E não é só os aspectos positivos, não. Olha que interessante. Os dirigentes, gestores executivos, que puderem expandir sua imaginação para ver uma gama mais ampla de possíveis futuros, estarão muito melhor posicionados para aproveitar as oportunidades imprevistas que surgirão. Olha que interessante, fechando aqui em mim. Estou em Brasília, no Distrito Federal. Beleza, eu tenho um hotel. Exemplo, tem hotel não, tá? Brincadeira, tem um hotel. Meu hotel tem 145 quartos, suítes. Beleza. Pergunta, as suas 145 suítes, suponha-se que estarão ocupadas. Não tem como criar um cenário futuro, criar uma outra estratégia, para mesmo assim continuar ganhando, ou seja, ganhando ainda mais. Exemplo bobinho. Por exemplo, não seria o caso de ampliar o hotel? Exemplo. Não seria o caso de comprar uma casa ou alugar uma casa grande, exemplo, tá? Só para você entender. Na véspera da Copa do Mundo, alugar uma casa para ter mais quartos e lucrar mais ainda. Consegue entender? Ah, vai ter, por exemplo, a Copa do Mundo. Né? Por exemplo, não é a possibilidade da gente oferecer um serviço de buffet diferenciado para esse estrangeiro que vem de fora? Consegue entender? Planejamento baseado em cenários. Segunda hipótese. E se meu hotel não lotar? E se sobrar quarto? O que eu faço? Eu faço uma promoção? Eu faço um plano B? E aí? Consegue entender? Só para você entender um pouquinho a mecânica, a dinâmica disso. Beleza? Tranquilo? Volta lá no slide. Próximo slide, acompanha comigo na tela. Um gestor pode planejar de forma equivocada? Olha que pergunta legal. Olha que interessante. Quando o general da brigada, Billy Mitchell, sugeriu que aviões poderiam afundar navios de guerra lançando bombas, o ministro da Guerra dos Estados Unidos, Newton Baker, achou tão improvável que disse na ocasião que estaria disposto a ficar na ponte de comando de um navio, enquanto um louco poderia tentar acertá-lo com bombas a partir de um avião. Eu pergunto para você, o Newton Baker estava certo? Fecha aqui em mim. Hoje, a gente tem avião que lança bomba, é uma coisa comum. Há 60, 70 anos atrás, quando alguém pensou nisso e vislumbrou um futuro, um cenário futuro, era uma coisa meio improvável. Então, muita gente não acreditou. É possível um gestor errar? É. É possível dar um chute que parecia um chute certo, mas um chute lá para fora? É. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era criança, eu assisti um desenho, eu não sei se era os Jetsons. Era isso, os Jetsons? A José falou que é.
que tinha assim umas navezinhas, tipo as navezinhas. A pessoa se via pela tela da televisão, né? A pessoa se via através de um instrumento que não chamava celular. Naquela época, quando eu era criança, olha, eu era criança, ó. Eu era criança dos anos 70, não posso falar a minha idade que é deselegante, mas eu era criança dos anos 70. Naquela época, já se pensava que o futuro seria assim. Naquela época, talvez, um desenho, ou mesmo alguém projetou isso. Hoje isso é perfeitamente possível. Ainda não existem as naves espaciais, mas talvez amanhã vai existir. Porque hoje em dia, muita gente que há 10, 15 anos atrás nem cogitava isso, tem até helicóptero. Consegue entender? Moral da história, fazer um planejamento baseado em cenários vai além da minha expectativa e além do que eu posso ver. Hoje em dia, as crianças já nascem mexendo em tecnologia. Tablet, celular, computador, iPhone, iPad, né, e etc e tal. E daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Como que vai ser? Se alguém trabalha com tecnologia, alguém tem que perceber isso. Alguém tem que visualizar isso. Essa videoaula você consegue ver no celular hoje. Quando que alguém, no passado, iria pensar que uma videoaula eu poderia assistir no telefone celular? Quando que alguém ia pensar isso? Consegue entender? Volta lá. Olha que interessante. Máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis. Lord Kelvin, matemático e físico britânico, presidente da Real Sociedade Britânica em 1895. Eu pergunto para você, o Lord Kelvin estava certo ou estava errado? Estava errado. Próximo. Olha que interessante. Com mais de 50 marcas de carros estrangeiros comercializados nos Estados Unidos, 50 marcas, a indústria automobilística do Japão provavelmente não irá conquistar uma parcela expressiva no mercado americano. Business Week, 2 de agosto de 68. Fecha aqui em mim. Mais de 50 marcas de carro estrangeiro. Japonês da Toyota, da Honda, não. Ele não vai conseguir conquistar mercado, não. Oh, meu Deus, doce ilusão. Você sabe que nos anos 60, anos 70, surge um movimento chamado toyotismo, que é a produção do carro sob encomenda, que dominou o mundo, inclusive o mercado norte-americano. Hoje, maior montadora do mundo é a Toyota, é uma indústria japonesa. Então esse rapaz que falou isso estava errado. Volta lá, olha que interessante. Acredito que há mercado mundial para cerca de 5 computadores. O presidente da IBM, Thomas Watson, né, em 1943. Ele estava certo? Não importa o que aconteça, a Marinha Americana não vai ser pega cochilando. Frank Knox, ministro da Marinha Americana, em 4 de dezembro de 41, às vésperas do ataque japonês a Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos. Ataque ficou famoso, já foi objeto de filme, né? Um ataque japonês que, se não me engano, deu origem aos Estados Unidos ir até o Japão e jogar as bombas atômicas. Então ele estava certo? Não. Fecha aqui em mim. Um dirigente, um gestor, um administrador pode cometer erros. O planejamento baseado em cenários, ele diminui a possibilidade de erros. Ele diminui a possibilidade da pessoa errar. Ele diminui a possibilidade da pessoa planejar equivocadamente. Consegue entender? Ele vai além da visão, além da minha crença, analisando todos os pontos, inclusive os pontos negativos, que muitas vezes o empreendedor ele não consegue enxergar quando vai empreender alguma coisa. Próximo slide. Exemplos de sucesso. Tem gente que acertou, não é só gente que errou, não. A Royal Dutch Shell usa cenários desde o início dos anos 70 como parte de um processo para gerar e avaliar suas opções estratégicas. Foi utilizando essa ferramenta que essa empresa foi capaz de antecipar o embargo árabe ao petróleo, então se antecipando e se preparando para a dramática queda dos preços do barril de petróleo dos anos 80. Manteve-se sólida e confiável até o dia de hoje. Ela foi capaz de projetar a crise do petróleo. Moral da história, né? Planejamento baseado em cenários é um processo interativo, intenso e imaginativo. Planejamento baseado em cenários. Imaginar todos os possíveis cenários que estão diretamente relacionados com as minhas ações, com as minhas atitudes, com as minhas rotinas do dia a dia, com as minhas estratégias. Planejamento baseado em cenários. Beleza? Próximo. Olha que interessante.
A fase inicial normalmente envolve um rigoroso desafio das formas como alguém mentalmente mapeia suas percepções, frequentemente através de recursos não ortodoxos. Todos nós vemos certas coisas e temos vendas ou obstruções sobre outras. A gente só consegue ver um lado. Nessa percepção, está formada por nossos sucessos ou falhas ou passado, as quais não devem mais ser relevantes. Um projeto de planejamento baseado em cenário deve expandir a visão periférica do líder e forçar um confronto com suas próprias convicções. Fecha aqui. O que eu falei para você. Eu quero empreender. Eu estou certo na minha convicção? Não, mas no passado, exemplo, o camarada quer montar um comércio, ele quer entrar no PDV lá do Banco do Brasil, ele quer pegar um dinheirão de indenização e ele quer montar um supermercado, porque ele conhece alguém que montou um supermercado também. Aí o cara entra no PDV, o cara não conhece mercado, o cara não faz planejamento, o cara não tem tino comercial, o cara não tem conhecimento, tem uma visão de alguém que teve sucesso e acha que todo mundo vai ter sucesso. Vender comida. Vender comida, todo mundo vai ganhar, vai ficar rico, todo mundo vai ficar milionário. Não tem como não ganhar dinheiro vendendo comida. Só que tem um detalhe, meu filho. Você tem hipermercados, você tem grupos maiores, você tem hipermercados de grupos internacionais que tem muito mais preço, tem muito mais variedade, tem um atendimento melhor. O cara não enxerga isso não. Não. Comida não. Não tem como perder dinheiro com comida, porque comida não é. Moral da história. O camarada tem uma convicção e ele só pensa naquela visão bidimensional dentro da sua convicção. Ele não abre para um leque de outras possibilidades. Significa dizer que planejamento baseado em cenários, eu preciso pensar além das minhas convicções pessoais. Consegue entender? Volta lá. Olha que interessante. Os próximos passos são analíticos. Identificar as forças direcionadoras, força social, força econômica, força política, força tecnológica e elementos pré-determinados, os quais são inevitáveis no futuro, tais como fatores demográficos que já estão em questão. Esses fatores são então priorizados de acordo com a importância e a incerteza. Quero montar um mercado. Vamos ver a dimensão social? Vou criar emprego? Vou criar renda? Onde que vai ser? Vamos ver a dimensão econômica? O mercado realmente está propenso para isso? Vamos ver a dimensão política, a política dos preços. E os preços no segmento estão estáveis. E a visão tecnológica, qual tipo de tecnologia que eu vou usar? Qual software que eu vou usar? Fecha aqui. Geralmente o cara monta o mercado e pensa em tudo depois. Não, eu vou comprar o computador depois, eu procuro uma empresa que tem um software, etc e tal. Não, eu vou montar o mercado, eu faço estudo de marketing depois. E se você estiver no lugar errado? E se você estiver num local que não tem demanda de cliente? Ou seja, planejamento baseado em cenário é aquele que analisa tudo. Analisa como um conjunto, analisa como um todo. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Exemplo prático, escalada de uma montanha. Vamos dar um exemplo interessante, um exemplo importante relativo à escalada de uma montanha. Presta atenção. Um planejamento prévio da escalada da montanha, detalhado, descrevendo os elementos permanentes do terreno, que seria o mais comum. Naturalmente, essa ferramenta de planejamento tradicional é muito valiosa e realmente indispensável no caso. Assim como o mapeamento geográfico e uma respeitável soma de arte e ciência, o mapeamento empresarial também pode ser bastante útil. Contudo, é incompleto. Porque o mapa é uma representação distorcida. Fecha aqui em mim. Eu quero fazer uma escalada. Vou pegar um mapa, eu vou arrumar um guia, e este guia vai me levar até o cume da montanha. Como eu já vi muita gente na televisão chegando no cume da montanha, inclusive atletas como eu, significa dizer que eu vou me preparar uma semana, eu vou correr um pouquinho, vou correr 4 km por dia e vou conseguir chegar no cume da montanha. Professor, ter um mapa é importante? É. Mas no nosso contexto de planejamento baseado em cenários, é muito pouco. Por quê? Porque o mapa, ele não mostra tudo. Ele não mostra as condições, por exemplo, meteorológicas. Ele não mostra se amanhã, no dia que eu vou subir, está previsto uma chuva, uma nevasca, um dia muito quente.
Ele não mostra que eu preciso levar um protetor solar, eu tenho que levar um óculos especial. Ele não mostra que eu tenho que levar um equipamento para ver altitude. Ele não mostra a possibilidade de chegar lá e não conseguir descer no mesmo dia, eu tenho que levar uma barraca. O mapa não mostra quanto tempo eu vou demorar para chegar no cume da montanha e descer. Eu preciso ver a água que eu vou precisar, preciso fazer um controle do gasto de água. Eu preciso ver a alimentação que eu vou levar, o tipo de alimentação adequada. Consegue entender? Planejamento baseado em cenários é um planejamento muito mais detalhado. Volta lá, meu filho. Olha que interessante. Qualquer mapa bidimensional distorce a superfície da Terra. Ele ignora elementos variáveis, como o clima, desabamento de terra, que em alguns locais de alpinismo são muito comuns, e outros imprevistos. Provavelmente, a mais importante dessas incertezas é o tempo. Será que é sol? Se é muito sol, tem que levar um óculos? Eu tenho que usar roupa especial? Se é muito frio, ou existe a possibilidade de chover, será que eu estou com a roupa adequada? E uma das opções para lidar com ela é processar dados meteorológicos detalhados do passado. Provavelmente, com a ajuda de simulações por computador. Fecha aqui. Teve uma nevasca, vai ter uma chuva, vai ter um sol escaldante. Será que esse gelo, essa geleira não vai derreter? Planejamento baseado em cenários é um planejamento detalhado, onde não apenas na visão bi, mas na visão muito mais tridimensional, analiso tudo. Eu processo todos os dados, para daí escolher o momento, a roupa, o suprimento, o horário, o local adequado para subir a montanha. Consegue entender isso? Fácil. Não tem como a gente falar de planejamento estratégico sem falar desse planejamento que é muito mais completo do que o planejamento estratégico. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Contudo, o planejamento baseado em cenários ele vai além. Ele simplifica a avalanche de dados ao levar em conta um número limitado de situações possíveis. Está vendo que nessa imagem inspiradora eu coloquei como se fosse tipo uma nevascazinha, alguma coisa assim. Cada cenário conta a história de como vários elementos podem interagir sob determinadas condições. Quando os relacionamentos entre elementos podem ser formalizados, a empresa pode desenvolver modelos quantitativos. Ela deve avaliar cada cenário em termos de consistência interna e plausibilidade. Ou seja, quando a gente processa todos os dados, os pós, os contra, o que eu acredito, o que eu não acredito, significa dizer que eu tenho uma consistência muito maior e muito mais plausível para tomar uma decisão. Ir ou ficar, empreender ou não empreender, e assim sucessivamente. Fecha aqui. Consegue entender a importância do planejamento baseado em cenários? Outra coisa, não precisa a gente, por exemplo, dizer que tudo que a gente vai fazer hoje tem que usar tecnologia. Vou subir uma escalada, tem que usar tecnologia, tem que usar equipamento, tem que usar computador. Ou seja, tudo isso tem que ser objeto de análise. Preciso processar todos esses dados e todas essas informações. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Alta visibilidade e nevascas, por exemplo, são uma combinação implausível, inaceitável, inadmissível, algo tão concreto, não concreto. Embora às vezes as delimitações do cenário possam ser confusas, uma narrativa detalhada e realista poderia direcionar a atenção dos executivos para aspectos que eles negligenciaram em outras circunstâncias. Fecha aqui em mim. Preciso abrir mão muitas vezes das minhas crenças. Numa outra circunstância, aquele fato foi negligenciado. Agora, num planejamento mais detalhado, muito mais tridimensional, este fato deve ser considerado. Preciso considerar tudo. Beleza? Volta lá no slide. Acompanhe comigo na tela. Assim, o cenário de uma nevasca intensa, com baixa visibilidade, poderia realçar a necessidade de proteção para a pele, protetor solar, ou um protetor para nevasca, sei lá, óculos protetores, reserva de alimento, rádio, abrigo e etc. Moral da história. Subir lá na montanha lá é fácil. Gerir uma empresa é fácil. Tomar decisão adequada é fácil. Você tem ferramentas. Eu não estou falando que o planejamento estratégico não seja importante, tá? Ele é importantíssimo. Eu estou falando que o planejamento baseado em cenários ele é um pouquinho mais abrangente. E se toda empresa usasse, com certeza os riscos de você perder, os riscos do cliente não ficar satisfeito, os riscos de um produto não ser aceito pelo mercado seriam muito menores.
Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Vamos para matrizes de planejamento estratégico. Primeira matriz que nós vamos estudar, análise ou matriz SWOT. Sigla do inglês. Forças, strengths, fraquezas, weaknesses, oportunidades, opportunities, ameaça, threats. Essa análise de cenários se divide em ambiente interno, forças e fraquezas, e ambiente externo, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da empresa e se relacionam quase sempre a fatores internos. Já oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores externos. Beleza? Fecha aqui em mim. Análise SWOT nada mais é do que uma matriz, um tipo de planejamento estratégico, um tipo de planejamento estratégico que eu vou usar dentro da minha organização. Nada mais é do que isso. Então, a matriz SWOT, ela vai abordar esses pontos aí, ó. Próximo slide aí, ó. Que pontos são esses? Olha só. Esquece um pouquinho o inglês, que meu inglês é ruim. À sua esquerda, o que me ajuda? Força. A força é interna à organização. O que me ajuda também à minha esquerda? As oportunidades. Oportunidade é externa à organização. À minha direita, o que me atrapalha? Fraqueza. Fraqueza é interna à organização. À minha direita, o que me ameaça, né? Eu tenho uma ameaça. A ameaça é externa à organização. Então, na matriz SWOT, a gente vai fazer a análise desses 4 pontos. Esses 4 pontos serão considerados no momento de fazer uma matriz SWOT. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas aqui, ó. A matriz SWOT. Até porque é uma matriz de planejamento estratégico, né? A gente já viu os 4 pontos. Fecha aqui em mim. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Na análise SWOT, para a gente fazer uma análise mais completa, análise SWOT. 4 pontos importantes. Força, fraqueza, escrever esse F direito, oportunidade, vamos colocar no plural, forças, fraquezas, fraquezes não, né? Fraquezas, oportunidades, ameaças. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Soma isso para ficar bem completinho, a determinar a missão e determinar a visão organizacional, para ficar mais completo. Então, matriz SWOT determina esses 4 pontos. Esses 4 pontos, força, fraqueza, oportunidade e ameaça, são pontos que me ajudam a cumprir com a minha missão e me ajudam a concretizar a minha visão. Presta atenção. Eu não estou falando que na matriz SWOT, força, fraqueza, ameaça, oportunidade, tem missão e visão. Não estou falando isso. Eu estou falando que a missão e a visão, casados com a matriz SWOT, que é um tipo de planejamento estratégico, faz com que a empresa tenha um planejamento estratégico dentro dessa visão um pouco mais completo, um planejamento estratégico mais apurado, um planejamento estratégico mais real. É isso que eu quero dizer para você. Beleza? Sem dificuldade? Próxima lá, acompanhe comigo na tela. Né? Volta, próximo. Próximo, meu filho. Isso. Volta uma. Será que eu repeti um aí? Será que eu estou doido? Próximo. Ah, tá. Tudo bem. Ciclo PDCA. Fecha aqui em mim. Ciclo PDCA é um ciclo de Deming e é um ciclo que foi usado lá, né, pós Segunda Guerra Mundial, para gestão de qualidade. Para muitos autores, o ciclo PDCA também é um tipo de matriz de planejamento estratégico, para alguns autores. Então, significa dizer que numa prova que tem gestão estratégica, também pode ser cobrado o ciclo PDCA. Volta lá no ciclo PDCA. Muito bem, garoto.
Ó, PDCA, to plan, to do, to check, to action. Planejar, executar, controlar e agir. É um ciclo de DEME, como eu falei para vocês. DEME é o pai da qualidade. Trata-se de um instrumento-chave no trabalho que visa o melhoramento contínuo. Pode ser entendido e usado pelos trabalhadores atentos na busca de melhoramento do seu trabalho. Ou seja, o seu trabalho, o seu PDCA, o seu dia a dia. No ciclo PDCA, quando uma solução proposta é colocada em prática, a etapa seguinte é a constatação de sua efetividade, que a gente vai chamar de auditoria. Com melhoramento, será adotada como um padrão. Fecha aqui rapidinho. Rapidinho. Facinho. Facinho, rapidinho. P, D, C, A. Importante é to plan, to do, to check, to act. Planejar, fazer, executar, to do, fazer, executar. To check, verificar, auditar. To act, agir. Agir corretamente. Agir corretamente. Planejar, executar, verificar, agir corretamente. Uma solução foi planejada. Planejei alguma coisa. Coloquei para funcionar. Coloquei para executar. Auditei, verifiquei, agi. O resultado foi o resultado esperado? Foi. Se foi, isso vai virar padrão. Isso vai ser padronizado. Eu agi corretamente. Ó, planejei, executei. O resultado foi o resultado esperado? Não. O resultado não foi o resultado esperado. Não foi. Significa dizer que eu vou rever o que eu fiz. Por isso que o ciclo PDCA, ele tem essa ideia de círculo. Ele tem a ideia de ciclicidade, ser cíclico, ser contínuo. Detalhe importante, toda mudança que foi executada vai ser uma mudança padrão. Vai ser uma mudança que, de fato, vai ser uma mudança que vai virar padrão. Tudo bem? E a ideia é a continuidade, continuidade, continuidade. Beleza? A ideia é essa. Detalhe importante, você que já estudou administração pública, né? Na reforma do Estado brasileiro, que aconteceu em 1995, o presidente FHC, no plano, chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ele pegou o ciclo PDCA e caracterizou o ciclo PDCA como a ferramenta oficial da reforma do Estado brasileiro. Ferramenta oficial da reforma do Estado brasileiro. Beleza? Próximo slide. Só vai mostrar aí, ó. Está com os nomes meio estranhos, é porque é em espanhol. Espanhol, professor? É. Espanhol por quê, professor? Muito simples. Porque eu quis baixar da internet para ficar bonitinho para você ter no seu material. Planejar, executar, verificar, actuar. O que fazer? Fazer o que foi planejado. Aconteceu de acordo com o planejado, como melhorar da próxima vez. Show de bola? Fechando aqui em mim. Para muitos autores, ciclo PDCA, ele tem a ver com qualidade, ele tem a ver com processos. Processo é uma forma sistemática ou reiterada de fazer algo. Primeira coisa importante. E para outros autores também, o ciclo PDCA tem a ver com gestão estratégica. Gestão estratégica, processo e gestão de qualidade. Ele pode cair na prova dentro desses três contextos. Você que está estudando processo, tem que saber ciclo PDCA. Você que está estudando gestão de qualidade, tem que saber ciclo PDCA. Você que está estudando planejamento estratégico, tem que saber PDCA. Você que está estudando a reforma do Estado brasileiro, tem que saber PDCA, porque é a ferramenta oficial da reforma do Estado brasileiro. É uma ferramenta importante, uma ferramenta muito utilizada, uma ferramenta que vai nos ajudar a diagnosticar determinadas situações através do planejamento e mudar, fazer sempre mudanças, alterações, sempre checando, verificando, auditando e agindo corretamente para ver se a gente está atingindo os objetivos pré-estabelecidos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Valeu!